Fala pessoal, tudo bom? Hoje falar sobre algo que eu já enfrentei, é um problema e, e assim, é uma coisa simples, mas se você estiver usando o Chakra UI e você usar o modal, por exemplo, você pode passar por esse problema. Por exemplo, eu tenho aqui um formulário, deixa eu ver se tem como aumentar um pouquinho aqui. Eu tenho esse formulário, tá? É só um exemplo não funcional o formulário em si. Aqui eu tenho um botão de enviar. Esse botão, ele usa o submit. Tá vendo? Então usa a função onSubmit do formulário. Esse primeiro cara aqui, esse primeiro aqui, ele é o formulário, tá? Então aqui eu tenho o formulário e aqui é a função do formulário, tá? Então se eu clicasse ali no botão enviar, se eu clicasse, não, eu vou clicar, né? Ele vai enviar essa função aqui, que eu posso enviar o conteúdo do formulário. Aqui tudo bem, clicar em enviar. Tá vendo? Ele enviou normal. Primeiro formulário enviado. Que é o primeiro, o que está no app aqui. Só que aqui no app, eu chamo um modal. Tá até aqui. E passo para ele o conteúdo. Vem aqui no abrir primeiro o modal. Certo? Aí suponhamos que esse aqui é um dado que eu vou editar no formulário. E vou clicar em enviar. Tá? Mas olha o que acontece se eu clicar em enviar. Ele vai enviar o formulário do modal mais o formulário que está abaixo do modal. Como se fosse uma pilha. Tá? Então aqui ele tá fazendo o submit duplicado. Eu estou enviando o meu submit, que é do modal. E esse aqui, ó, modal content A. Esse é o primeiro modal. Tá? Primeiro modal? Eu coloquei segundo aqui, mas é primeiro. Primeiro modal. Eu acho que eu coloquei terceiro lá, né? Eu só tenho dois modais. Segundo modal. Então tá. Então aqui eu tô enviando essa função aqui, que é o do modal, mais o do formulário principal. Eu não quero fazer isso. Olha outro detalhe. Eu vou abrir o modal, vou abrir o segundo modal. Eu coloquei primeiro lá em cima. Tô ficando doido. Ah, tá. Ali é porque eu tô carregando o mesmo content. Tá? O mesmo content. Mas, se você observar, ele abre um input a mais, mostrando, ó, o botão sumiu. Esse aqui é o terceiro modal. O terceiro não, o segundo modal. Tá? Quando eu clicar em enviar, ele vai aparecer, viu? Ele enviou o formulário. Deixa eu tirar esse terceiro modal aqui da função. Segundo modal. Então, voltando. Abri o primeiro modal. Abri o segundo modal. E vou enviar. Agora estou fazendo 3 envios. Isso me deu uma dor de cabeça danada. Porque se você olhar o código, não tem erro algum no código. Mas tem um erro ali que eu demorei para descobrir. Mas eu descobri. Quando eu clico ali, eu faço 3 envios. Ó. O segundo modal, o primeiro modal. Tá vendo? Ele está em pilha. Então ele executou. Ele vai executar. Ó. Viu? Ele executa o formulário principal.
executa o primeiro modal e o segundo modal. Então isso aqui é danado, porque se eu clicar aqui, se eu tiver um erro, por exemplo, aqui, eu vou validar esses campos. Então se eu clicar ali em enviar e o campo estiver inválido, não atender o requisito, ele vai dar um erro. Só que ele não vai parar ali, ele vai fechar o primeiro modal, vai fechar o segundo modal, que esse cara que está como primeiro, que é o contente é o mesmo, né, que eu peguei ali. Então ele vai finalizar esse modal, vai finalizar esse segundo modal, esse primeiro modal e voltar para aqui, porque ele vai fazer os 3 submit, tá? Que ao final de cada submit eu coloco um close modal. Eu vou fechar o formulário. Então ele vai dar erro no segundo modal, mas ele não vai parar lá, porque ele vai continuar executando. E as execuções abaixo, elas não têm erro. E elas vão dar o close modal. Vai fechar todo mundo. Então para resolver isso, olha o que tem que fazer. No primeiro, esse aqui, tá tranquilo, que esse aqui ele envia só ele mesmo. Aqui tem um problema. Deixa eu fechar só isso aqui, porque eu acabei criando 2 botões aí. Então tá do mesmo jeito que estava antes. Vou abrir, enviar. Estou enviando os 3. Eu acabei duplicando sem querer. Então aqui, olha, se você observar, eu tenho o formulário, porque eu estou transformando essa flex em um formulário, tá? Esse SForm. Aí ela pega o input e o botão de abrir, e mais esses caras aqui, entendeu? Aí o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou recortar isso aqui, vou deixar o modal por fora, vou criar uma nova flex e vou colar aqui. Vou pegar esse conteúdo aqui, todo aqui, e vou colocar aqui dentro. Vou salvar. Olha o que vai acontecer. Vou abrir o primeiro modal. Aqui ficou zoado porque eu tenho que colocar aqui um W full, me parece, para fazer o carinha ficar maior. Aqui é uma flex 1. Flex 1. Já resolvi. Então, olha, vou abrir o primeiro modal, abrir o segundo modal e vou clicar em enviar. Olha o que aconteceu. Ele enviou o segundo e o primeiro, mas ele não mostrou. Ele enviou o segundo modal e o formulário, mas ele não enviou o primeiro modal. Parou de funcionar o primeiro modal. Ó, enviou o primeiro modal e enviou o primeiro formulário. Ou seja, eu não estou executando 3 mais. Então ele está executando o segundo modal, executa ele mesmo e o formulário, mas ele não está mais dentro do primeiro modal. Então aqui eu coloquei a flex está como formulário fora disso aqui, ó. O modal não está mais dentro. O problema é quando o modal está dentro do formulário. Olha, eu vou voltar aqui. Eu vou abrir o Chrome para aqui. Vou voltar aqui, vou abrir o primeiro, o segundo e vou enviar. Ele vai enviar 3 vezes agora. Viu? Então o problema é esse. Então o modal não pode ficar dentro da flex. Da flex não, do formulário. Então o modal tem que ficar do lado de fora do formulário.
Porque se ele ficar dentro do formulário, ele é como se fosse uma extensão daquele formulário. Então o formulário está esperando o submit. Então quem vai enviar o submit independe. Então você precisa fazer com que o submit do modal não fique dentro do formulário do primeiro modal ou da página. Vou voltar aqui no meu app e vou jogar para fora o modal. Vou salvar. Volto aqui. Abri o primeiro modal. Vou enviar. Só enviei ele. Vou abrir o segundo modal. Vou enviar. Só vou enviar o segundo modal. Então não vou mais estar duplicando o submit, porque cada submit está pegando o seu formulário. Porque o botão submit ele fica dentro do form. Então ele envia só o formulário que ele está dentro. Então ele não vai estar duplicando a função. Se eu voltar no primeiro aqui e clicar em enviar, envia o formulário. Então recapitulando, ó. Segundo modal, enviado. Primeiro modal, enviado. Eita, eu fiz aqui. Abrir, enviar. Ó, primeiro modal enviado. Segundo modal enviado. E a página principal, o formulário principal enviado. Então eu resolvi o problema apenas tirando fora do formulário, que é essa flex aqui, o modal. Que se eu jogar ele para dentro, ele vai fazer parte daquele formulário. Então quando eu envio o formulário que está por cima, ele envia o de baixo também, porque ele está por dentro do formulário. Então é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. E até a próxima, hein, se Deus quiser.